cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Eu queria identificar você que nos visita aqui essa noite. Quem é que está nos visitando? Quem não conhece as nossas células, não faz parte das nossas células e não conhece o nosso lounge, não teve a oportunidade de ir no lounge ainda. Eu queria que você levantasse a sua mão, que você vai receber uma lembrança agora. Só você que não conhece o lounge, temos pessoas lá atrás, aqui no meio, aqui na frente. Você que não conhece o lounge está nos visitando. Fique com a sua mão levantada até que você receba uma lembrança como esta aqui. Amém? E aí você vai ter a oportunidade no final do culto, com essa lembrancinha, você vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho com os nossos voluntários, conhecer de uma forma bem rápida, bem bacana, um pouquinho da semente e também permitir que ela conheça um pouquinho mais de você. Amém? Não vai embora, você que nos visita, não vai embora sem passar pelo lounge. Queridos, para eu não cometer o mesmo deslize que eu cometi domingo passado, no final do culto eu sempre dou um panorama rápido, de como está aí a saúde do pastor Pedro, e eu não fiz isso domingo passado, não é verdade? Então, eu acho que melhor do que eu, é melhor outra pessoa dar essa informação de como está a saúde dele, beleza? Essa noite. Então vou chamar outra pessoa aí para dar essa informação para a gente. Eu acho que ele está por aí já. Muito bem. Amém. Talvez não fale todas as palavras direito, mas eu já posso pedir uma pizza, então posso pregar, não é? Todos nós temos dúvidas sobre a morte. Todos nós não sabemos muita coisa sobre a morte, não é? Eu, quando eu era pequeno, menino, eu morria de medo de gente morta. Para mim, quando alguém morria da vizinhança e pessoas que eu conhecia, elas iam aparecer no meu quarto, elas iam aparecer para me assombrar, ou simplesmente estar lá. Eu morria de medo até da minha sombra por causa disso. Mas as pessoas dizem assim: ninguém nunca voltou para dizer como é que é a morte, né? Mas é mentira, muitos voltaram. Muitos voltaram, mas não sabiam o que tinha acontecido. Mas um voltou e sabe, Jesus Cristo. Ele sabe como é a morte. E hoje nós vamos falar sobre isso, o que acontece depois da morte. E para isso eu queria dizer o seguinte: para entender sobre a morte, nós precisamos entender primeiro sobre a vida. O que é a vida? Como a vida acontece? Então convido você a abrir a Bíblia, Gênesis 2, 7. E nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre como surgiu a vida. E está escrito assim, eu estou usando a versão King James atualizada. Diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra,
feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, a vida na terra começou assim. Deus fez do barro da terra um modelo, um corpo de um homem, e depois soprou. A palavra sopro na Bíblia quer dizer espírito. Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, e a junção do sopro com o barro se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Assim é a vida. Todos nós carregamos dentro de nós o sopro, o fôlego de Deus, que junto com esse corpo nos faz ser vivos, conscientes, nos faz estar conscientes de nós mesmos, do ambiente onde habitamos e de Deus. Isso é a vida. Mas, então, o que aconteceu para que o homem morresse? Como entrou a morte, então? A palavra diz em Gênesis 2,16, diz assim: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer árvore que está no jardim, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A morte entrou como um castigo, como uma punição pela desobediência do homem. Então o homem que agora estava vivo, feito por Deus, ele passa a morrer, porque se desobedecesse, foi o que aconteceu, a morte entraria. Então o que é a morte? Eclesiastes 12:7. Quando vamos falar sobre um tema assim, é melhor deixar a Bíblia falar. Por isso que eu estou lendo muitos textos da Bíblia. Eclesiastes está aí, 12:7 diz assim: depois de Salomão, de uma forma muito poética, falar sobre a vida, o envelhecimento, a deteriorização. Viram aí o deteriorização? É que tiraram quase a metade da minha língua. Então, vamos assim. Depois de Salomão falar sobre a deteriorização do corpo, das pernas, dos braços, dos dentes e tudo mais, ele chega à morte, ele diz: e o pó retorne à terra, de onde veio, e o sopro, o fôlego de vida, o espírito, volte a Deus que o deu. Isso é a morte. A morte é o contrário da vida. Deus faz a vida soprando num boneco de barro, e a morte é esse sopro voltando para Deus, independente se é crente ou descrente. Quem está vivo é assim. O sopro volta para Deus e o pó volta ao pó. O corpo apodrece, desidrata e volta a ser barro. Mas como fica a pessoa na morte, então? Não é? Porque todos nós temos aquela dúvida: a pessoa morreu e ela vai para o Senhor? Ou quem não é crente morreu, vai para o inferno? Nós precisamos ver o que está escrito na Bíblia e não o que as pessoas dizem ou o que a gente pensa. Então veja Eclesiastes ainda 9, a partir do 5. Diz assim: porquanto os que estão entre os vivos sabem eu tenho uma deficiência agora de saliva, então a boca já estava ficando seca. Portanto, os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Preste atenção: não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim o amor, o ódio e a inveja há muitos deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, ou a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Compreende? Quando o sopro de Deus sai e o corpo vira pó, a pessoa não está viva em lugar nenhum.
ela não está consciente de mais nada. Ela simplesmente, como Jesus sempre se referiu à morte, ela dorme sem consciência. Não está no céu, não está no inferno, não está no purgatório, não está assombrando casas, não está descendo em mesa branca, não está sendo invocada por outros, não, simplesmente está morto, deixou de ser consciente, deixou de ser um ser vivente. Não há conhecimento, não há trabalho, não há planos, não há atividade, não há nada, está morto. Sabe quem foi que disse aos seres humanos que a pessoa não morreria e, portanto, teria que estar viva em algum lugar depois da morte? Foi a serpente. A serpente que disse a Eva, ela disse: vem cá, o que foi que Deus falou para você? Eva disse: Deus falou que se nós comêssemos desse fruto, nós morreríamos. E o que foi que a serpente disse? É mentira de Deus, vocês não vão morrer. E daí esse engano tomou conta das mentes, da teologia, de sabe lá quem mais. E hoje as pessoas têm essa ideia de que morreu, mas continua vivo em algum lugar. Não. Não. Quem está morto, está morto. Morto, simplesmente isso. Não sabe de coisa alguma. No nosso quarto tem uma janela que fica à direita da cama. Eu durmo agora do lado esquerdo da cama. Mudei por uma questão estratégica. Mas todos os dias, quando eu deito para dormir e durmo, o próximo evento que eu tenho consciência é quando eu abro os olhos, eu olho para aquela janela para ver se o dia já amanheceu, para ver se a claridade já está tentando ultrapassar a cortina que existe lá. Do momento que eu durmo até o momento que eu acordo, para mim nenhum tempo passou, nada aconteceu, não tenho consciência de coisa alguma. O próximo evento na minha vida, quando eu durmo, é quando eu acordo e olho para aquela janela. Se já estiver claro, eu me levanto. Se ainda estiver escuro, eu digo: perdi a hora e volto a dormir. E assim é para quem está morto. O próximo evento para quem está morto é o que eu vou falar daqui a pouco. Amém? Agora, entendendo isso, se a pessoa que está morta, ela não está viva em lugar nenhum, ela não está consciente em lugar nenhum. Você já parou para pensar das pessoas, das religiões, das doutrinas que invocam os mortos? Por exemplo, no Velho Testamento, Deus dizia aos israelitas para eles não imitarem as nações que invocavam mortos. Por quê? Porque Deus sabia o que era morte. Deus sabia que quem estava morto não houve invocação, reza, promessa, não houve nada disso. As pessoas que invocam mortos através de petições, rezas, orações, seja lá o que for, elas estão perdendo tempo, porque eles não estão vivos para ouvir. Não estão vivos para ouvir. Por exemplo, vou dar só um exemplo. O santo da vez é São João, não é verdade? Estamos nas festas juninas, correto? A fogueira está queimando em homenagem a quem? É ou não é? Ele está vivo? Ele está ouvindo? Ele está consciente? Então quem homenageia São João, seja fazendo festa da colheita, está perdendo tempo. Ele está morto. Está morto, completamente morto. Assim como Maria, a mãe de Jesus, assim como Pedro, assim como São Paulo, assim como qualquer santo que se possa invocar, todos estão mortos, sem nenhuma consciência, dormindo como Jesus dizia.
Agora, eu coloquei um versículo aqui que eu não coloquei no esboço, e que eu gostaria que você visse, Jó 7 e 9. Jó 7 e 9. Diz assim na versão que eu tenho mais na mente: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. É isso que está escrito? É isso? Pois é isso que a Bíblia diz, tal como a nuvem, que você olha, ela já se dissipou, ela já se transformou em outra coisa, simplesmente desapareceu, o céu de brigadeiro, diz assim, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca. Não está falando da teologia, da ressurreição, não, está falando sobre o estado de quem morre. Não vai aparecer em lugar algum, não vai assombrar nada, ele não vai e nem está em lugar algum, ele está morto, dormindo, esperando o próximo evento que vai acontecer. Mas alguém pode dizer assim, mas pastor, o ladrão na cruz, ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus disse assim, isto está lá em Lucas 23 e 43. Jesus disse assim para ele, em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é assim? Acontece que no grego, koiné, texto antigo no qual foi escrito o Novo Testamento, não há pontuação. E quando a maioria das Bíblias fizeram a tradução, colocaram a pontuação no lugar errado. Aliás, na Bíblia recebida Almeida, lá está certo. Depois você pesquise no aplicativo da Bíblia e coloque na versão recebida Almeida, você vai ver lá certo. Isso não é assim. Jesus disse, com toda certeza eu te garanto hoje, estarás comigo no paraíso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você abrir em João 20 e 17, que vai estar aqui, João 20 e 17, depois que Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos no terceiro dia após a morte. Ele e o ladrão, os dois ladrões morreram. 3 dias depois, Jesus ressuscita. E ele chama os discípulos, ele diz assim, recomendou-lhe Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Jesus foi ao céu? No dia que morreu? Não. Não. Ele não foi. Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a encontrar os irmãos e diz assim, estou ascendendo ao meu Pai. Que é o que acontece lá, quando ele de fato volta para o céu. Então um texto não pode estar em contradição com o outro. Amém? Então Jesus disse ao ladrão, eu te garanto hoje, pela tua fé, você estará comigo no paraíso. Mas não foi naquele dia, porque o ladrão está morto. O que se converteu e o outro que não se converteu estão mortos. Só Jesus ressuscitou. Veja ainda, alguém pode dizer assim, mas pastor, tem o rico e o Lázaro, não é? Havia um mendigo chamado Lázaro e um rico chamado, não diz o nome, e o Lázaro comia da mesa do que caía do rico e tal, e quando eles morreram, um foi para um lugar de tormento, o outro ficou num lugar de delícias, que era separado só por um abismo. Irmãos, isso claramente é uma alegoria. Claramente uma alegoria, porque não é assim. O céu e o inferno não estão separados por um abismo. Era apenas uma alegoria para Jesus expressar verdades espirituais, e naquele momento era a verdade de que os dois destinos eternos daqueles que recebem ou rejeitam a Jesus, um é
os que recebem a presença do Senhor, e o outro é tormento. Apenas isso. É uma parábola. Então, qual é o próximo evento para aqueles que morrem? Veja 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. O apóstolo Paulo vai responder isso. Paulo diz assim: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Ou seja, Jesus é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar de todos aqueles que dormem. Mas você pode dizer: mas pastor, Lázaro ressuscitou, a filha da viúva de Naim ressuscitou, tantas outras pessoas ressuscitaram. Mesmo na morte de Jesus, a palavra diz que muitos ressuscitaram e andaram no meio das pessoas. É verdade, mas eles morreram de novo e estão mortos. Amém? Eles morreram de novo e estão mortos. E não há registro de nenhuma pessoa que ressuscitou e chegar e dizer assim: eu estava no céu, eu estava na presença do Senhor, eu nem queria que Jesus tivesse me ressuscitado, porque bom era estar lá. Não. Eles simplesmente acordaram de uma inconsciência, abriram os olhos e se viram novamente como Adão. Estou aqui. O máximo que puderam dizer: estou com fome. Veja o que diz 21. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Porque ele diz: todos serão vivificados, contudo, cada um por sua vez. Porque os mortos, todos eles vão ressuscitar, crentes ou descrentes. Amém? Por isso Paulo estabelece aqui uma sequência. Ele diz: portanto, assim como Adão, todos. 23. Contudo, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Logo depois, ou seja, se Cristo é o primeiro, ninguém ainda, qualquer outra pessoa ressuscitou e está vivo. Logo depois, a questão de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, ou seja, quando Jesus voltar a esta terra, aqueles que são dele, aqueles que dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro. Então virá o fim, quando ele entregar o reino, o Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é quem? A morte. A morte. Agora, o que tem isso conosco? Não é? Por que eu estou falando disso? Porque, irmãos, a forma como nós cremos e aquilo que cremos determina a forma como vamos reagir diante das nossas lutas e batalhas. Aquilo que nós cremos nos sustenta ou nos deixa desfalecer. Todos vocês sabem, dia 13 de abril, porque eu estava com uma afta na língua, fui a um médico, cabeça e pescoço, e foi ali que ele passou uma biópsia. No dia 21, eu fiz a biópsia, no dia 27 saiu o resultado da biópsia. Sarcoma, câncer na língua, e um tipo invasivo. Então me despedi da igreja, dia 18 de abril, e disse que estaria por uns domingos ausente. 11 de maio, eu fiz uma cirurgia, onde tirei mais de 1/3 da língua e 21 linfonodos aqui do pescoço.
E depois dessa cirurgia, 3 dias depois voltei para casa, com a expectativa médica de passar 21 dias com uma sonda nasogástrica, por onde eu estava me alimentando. No hospital era uma máquina que bombeava o alimento naquela sonda, e quando eu fui para casa, era a minha esposa e minha filha que faziam isso. Pegavam uma seringa, pegavam o alimento, que é uma sopa, dentro de um plástico, e injetava por aquela sonda, e eu sentia passar pela minha garganta aquilo. Quando era água, era que era bom, que eu sentia água passando por aqui assim. Se o câncer não matar a pessoa, aquilo mata. Eu ficava profundamente debilitado com aquele negócio no nariz e aquela situação. 2 dias depois, chamei Tássio, que é enfermeiro, para ir lá em casa para fazer um procedimento comigo. E depois do procedimento, ele consertar a borracha que entrava aqui pelo nariz, que tinha soltado uns esparadrapos, alguma coisa assim, estava solto. Aí ele começou a mexer, consertando, e naquele momento eu dei um espirro muito forte. Ficar mexendo no nariz, né? Espirrei, ele foi embora, e quando foi 12:30 daquele dia, era a hora do remédio, de comer. Uma delícia a comida, estava direto, não sentia nenhum gosto. Aí Gigliola veio para injetar água, comida e os remédios. E não conseguia, porque havia entupido. Nós identificamos que pelo espirro, provavelmente alguma coisa retornou pela borracha e estava entupido. Qual era a orientação médica? Ir imediatamente para o hospital, para lá fazer algum procedimento para voltar a funcionar a sonda. Mas nós resolvemos que não íamos naquele momento, íamos dormir, e na manhã seguinte é que veríamos o que fazer. Eu, antes de dormir, eu orei a Deus. Naquela circunstância, naquele momento, eu disse: Senhor, eu sei que Tu podes transformar essa maldição, a sonda, entupida agora, em uma bênção. Mas fui dormir sem muita fé. De manhã, quando acordei, falei com o médico que me operou, e disse: doutor, eu estou no WhatsApp com a sonda entupida, e a orientação era ir para o hospital, resolvemos ficar aqui, mas essa sonda me incomoda demais, e eu gostaria de lhe perguntar se existe meia chance de eu, a partir daqui, seguir sem essa sonda. Aí ele respondeu assim, o médico muito prático, muito seco, ele respondeu assim: tome um gole de água e me diga, se você engasgar, pare imediatamente, mas vá tomar. Aí quando ele disse isso, eu fiquei com medo. Eu digo: se eu não conseguir engolir, eu não sabia que tinha esse negócio de não conseguir engolir. Mas fui tomar, tomei, enchi a boca de água, engoli, me animei, tomei mais outro gole, tomei 3 goles, voltei para o WhatsApp e disse: doutor, tomei 3 goles. Na boa. Aí ele disse: então, veja se você consegue comer alguma coisa pastosa. Imediatamente, Bebel fez um feijão, mandei o caldo para dentro, me senti praticamente curado naquele dia. A partir dali, passei a ir comendo cada vez alguma coisa mais substancial, e os 21 dias de sonda se resumiram a 2, graças a Deus. Eu fiquei esperando o resultado da biópsia da cirurgia, e quando ela saiu, esse resultado da biópsia, nós fomos informados de que nos 21 linfonodos retirados do pescoço, um estava infectado. Apenas um. E eu dei graças a Deus que tinha um infectado, porque poderia ter não sido tirado algum que estivesse. E aí o médico determinou que eu deveria fazer
radioterapia e quimioterapia. E para isso eu estou me preparando nesse momento. Por isso vim hoje. Porque é possível que haja, e eu espero que não, alguma reação da quimio e da rádio e me deixe novamente debilitado. Mas o que eu quero dizer a vocês, irmãos, é que quando as coisas acontecem conosco e nós somos passíveis de coisas ruins acontecerem, você precisa saber disso. Quando coisas ruins acontecem conosco, e eu não estou falando aí muito perto da beirada para não cuspir vocês, que de vez em quando na língua que está faltando sai um. Mas quando coisas ruins acontecem conosco, o que a gente faz? Como nós devemos reagir diante de lutas, de batalhas, de todo tipo de tribulações que podem sobrevir sobre nós? Crises de relacionamento, financeira, o que for. Como nós devemos reagir? Ficar abatidos? Ficar debilitados? Esquecer a fé? Murmurar? Vou dizer de novo, murmurar. Viram que o R não sai? Murmurar. Ou ver os exemplos da palavra de Deus, nossos mentores, de como reagir diante de lutas e batalhas. Por isso eu lhe disse, o que nós cremos determina como nós reagiremos às aflições. Determina simplesmente. Então eu vou lhe trazer o exemplo de Jó, evidentemente. Diante de um quadro de dor extrema, de perdas, de morte dos filhos, de perder tudo o que era financeiro seu, toda a sua fazenda, os seus recursos, tudo ele perdeu. Diante de doença, diante de uma situação de pobreza, sofrimento, que tudo veio de uma vez sobre a vida de Jó, o que ele fez? Você vai ver em Jó 1:21, a reação de um homem que crê, a reação de alguém que confia no Senhor. A mulher de Jó estava dizendo, por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Grande oportunidade para murmurar, não é? Se coçando com um caco de telhas, o corpo coberto de feridas, sem nada. Jó 1:21, vai aparecer aqui, já? Olha o que Jó disse, contudo, ou seja, apesar de tudo que eu estou passando, apesar de toda essa dor e sofrimento, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará, e por fim se levantará para me defender, e vindicar ainda que eu esteja no pó, no meu túmulo. Essa é a palavra de um crente, de alguém que crê no Senhor. E não reclamar, murmurar, se debilitar, ficar pensando em desistir, ficar dizendo, Deus não merece a minha devoção, o meu amor, Deus me abandonou, não. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, para me defender, mesmo que eu já esteja no meu túmulo, amém? A nossa esperança em Cristo, ela está para além desta vida, onde muitos estão presos, onde muitos estão amarrados e por isso se deixam abater. Se a nossa esperança em Cristo, diz Paulo, está apenas para as coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus não veio trazer uma vida boa, Ele veio trazer, foi vida eterna. Ele veio trazer vitória nesta vida, e uma vitória muito maior na vida que está por vir. E Jó lá no Velho Testamento sabia disso. E muitos de nós que temos o Novo Testamento contando toda essa história, às vezes desmaiamos, pensamos em desistir,
jogar a toalha, que eu sei que não é o caso de nenhum aqui, amém? Só lá pegando o gancho aqui do pastor Rufino, as igrejas de Natal, sabe o que ele disse? Segue o versículo. Não, esse aí não. Ele disse assim: Jó disse, saí de onde? Do ventre da minha mãe. Voltarei. Ponto. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 29, 25, veja o que ele disse. Olha aonde estava a confiança e a transcendência da confiança desse homem. Ele diz assim: contudo, eu já sei o que aconteceu. Não colocaram 1:21, não foi? Muito bem. Jó 19, 25. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois, preste atenção, e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente. Não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. O quão intenso é o desejo do meu coração. Jó, ele contemplava o seu momento de dor, de sofrimento, mas ele dizia: mesmo que eu morra, eu sei que eu vou ver o meu Redentor com os meus próprios olhos, mesmo depois de estar morto, sem carne, no pó do meu túmulo, eu verei a ressurreição dos mortos. Lá no Velho Testamento, sabe, irmãos, o próximo evento na vida de um crente é não ver o tempo passar quando está morto. Você imagina que Abel morreu aqui. Abel, o primeiro homem que morreu aqui, nesse ponto da história, quase 6.000 anos antes do nosso tempo. E depois de Abel, todos os que morreram estão mortos, não estão em nenhum lugar, nenhuma consciência, nada, estão dormindo. E no dia que Jesus voltar, no dia que Ele voltar para implantar o seu reino nesta terra, os mortos em Cristo, a partir de Abel, todos ressuscitarão juntos, e verão Cristo, olharão para o rosto de Cristo. É isso que o Jó estava dizendo. Todos juntos. Então, para aquele que está morto, é como se a pessoa que morreu lá no tempo de Abel, o tempo não passou para ele, ele não viu o tempo passar. No dia que Jesus o ressuscitar, é como se ele tivesse morrido e aberto os olhos e visto o rosto de Cristo. Tal como quem dorme e não vê o tempo passar, o próximo evento na sua vida é olhar para a janela para ver se amanheceu. Amém? O apóstolo Paulo ainda, ele diz em 1 Coríntios 15, 54, no momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo estava dizendo: no dia da nossa ressurreição, quando olharmos o rosto de Jesus, a morte será vencida por nós. Assim como Jesus a venceu, nós a venceremos. Por isso que diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Paulo está dizendo que é nesse momento que a morte será vencida por nós. E ainda, para terminar, 1 Tessalonicenses 4, 13, o apóstolo Paulo, ele dando consolo aos irmãos, ele diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Acerca dos que dormem.
Quem é esses que dormem? Os que estão mortos. Amém? Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. O crente tem esperança para esta vida e para além dela. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele morreram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Muitos não têm esperança. É o que o apóstolo Paulo falou. Muitos não têm nenhuma esperança porque eles não creem em Jesus. Mas eu afirmo a vocês, você que crê em Jesus, você pode ter esperança. Você pode crer porque Ele não está morto, Ele está vivo para todo sempre. Vamos louvar ao Senhor.
fim. Chegará a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Oh, aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei, mas eu está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Queria que você olhasse uma imagem. Esse é um poeta brasileiro, Mário Quintana. Ele escreveu assim: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, mas eu, você, passarinho, um dia, todas as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas batalhas, todas as pessoas que foram levantadas para te impedir, todas as situações que foram levantadas para te machucar, todas as situações elas passarão, mas você um dia, como diz uma música que eu aprendi quando eu cheguei aqui em 97, não me lembro agora o nome do cantor, mas ele dizia assim: vou voar em direção ao céu de Cristo. Marco Aurélio. Eu me apaixonei por essa música quando eu ouvi. Um dia você voará para a presença do Todo-Poderoso, e todas as coisas, as lutas, as guerras, as batalhas terão passado, terão terminado. Já não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nada, porque Jesus venceu e você pode vencer também. Ele venceu a morte, você vencerá. Tudo ficará para trás, e cada sacrifício que você fizer nesta vida por amor a Deus vale a pena, vale a pena, vale muito a pena. Creia, se apegue às promessas, se apegue à palavra do Senhor, se apegue a Ele, somente a Ele. Não dê atenção para as lutas, as batalhas, elas só vieram para te fazer mais que vencedor. Você é o Filho de Deus, você é aquele que ninguém pode vencer. Se Deus é por você, quem será contra você? Nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos passarinhos, amém? Somos passarinhos que vamos voar por cima de todas as batalhas. Vencedores, vencedores. Aleluia. Quero convidar você hoje, que foi tocado por Deus, aí onde você está, você não conhece, nunca recebeu Jesus como Senhor.
Ou você já um dia fez uma conversão a Cristo, mas está fraco, abandonou, não se sente mais amado por Deus. Eu queria que você hoje, onde você está, aí dentro do teu coração, você dissesse a Ele: Senhor, eu me arrependo e eu quero que Tu venha fazer morada no meu coração hoje. A partir de hoje eu vou Te servir, porque eu quero ter esperança, uma esperança que vai para além desse mundo, para além dessa vida. Diga isso a Ele. Ele vai entrar no teu coração e vai reinar na tua vida a partir de hoje. Amém? Pode sentar. Os convidados que receberam a lembrança da igreja, do lounge, eu quero te animar a ir lá na salinha. Você vai sair por ali, por onde entrou, e os voluntários vão te conduzir até a salinha. Você vai tomar um suco lá, um café, e vai rapidamente ali conhecer o pessoal, e logo depois disso estará liberado. Será um imenso prazer para nós. Amém? Eu vou, a partir desta semana, começar radioterapia e quimioterapia. Como disse, não sei como será a minha reação. Eu gostaria que os irmãos orassem por isso, para que eu seja daqueles que não sentem nada, não é? Mas eu não sei como será. Por isso, talvez esteja vindo aqui hoje e não volte no próximo domingo. Mas assim que puder, estarei de volta aqui com os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando esse culto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela viva esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Redentor, que por fim se levantará sobre essa terra e nos defenderá, e nos ressuscitará, e nos levará para estar com Ele por toda a eternidade, reinando sobre todas as coisas. E Pai, para esta vida, eu te peço tão somente a Tua graça, as Tuas misericórdias, que o Teu amor nos cubra e nos proteja. Protege, Senhor, as nossas crianças de todo mal, de todo olhar indevido, de toda ação maligna. Protege, Senhor, os nossos filhos, as nossas crianças, assim como nos proteja, Senhor, daquele que vem com o diabo no coração. Que os Teus anjos acampados ao nosso redor sejam eficazes nesse momento e nos livrem de todo mal, em nome de Jesus. Que a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias nos acompanhem e nos alcancem todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vão em paz, que Deus os abençoe.